Olá, pessoal. Muito bem-vindo ao Gerson Convida, esse podcast que tem trazido aqui para os estúdios pessoas queridas, personalidades que contam suas trajetórias de vida, seus sonhos e, principalmente, como construir uma história com significado. E no nosso episódio de hoje, eu tenho um convidado muito especial, um verdadeiro cidadão do mundo, que prova que não precisamos nos preencher a um único rótulo. Hoje o meu convidado é o Pedro Luiz Marques, paulista lá de Votuporanga Eita. e é goiverense de coração com certeza. E o Pedro Luiz Marques hoje constrói uma história aqui na nossa região, é um advogado, é um professor de educação física, é ator, é músico, diretor. Pedro, é com satisfação que recebemos você aqui nos nossos estúdios. Olá, Pedro. Olá, Gerson. Fico lisonjeado, muito feliz em estar aqui, principalmente perto de você. Sempre que perto de você a gente sorri bastante. Às vezes a gente dá umas briguinhas assim, Não, né? mas faz parte, né? Faz parte do convívio social, mas você é uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho um carinho imenso e você sabe disso. E toda a equipe, né, da 104, Elisângela, e sob o comando da Elisângela e todos os seus, a sua equipe de trabalho. Muito obrigado pelo convite. Legal, Pedro. E a gente sabe que o Pedro é advogado, é diretor, é músico. Andei lendo aí o seu currículo, você tem um monte de curso. Nas áreas que você entra de cabeça e vai a fundo. Como é que é o Pedro Marques? Diga pra gente aí quem realmente é esse Pedro Marques que a gente vai conversar aqui. Então, eu acho que ainda não sei. Ai, não, eu sei muito bem quem é o Pedro Marques. Essas multifacetas aí, elas são, é, eu digo sempre pro meu terapeuta, né? É, eu gosto tanto de viver, Gerson, que eu quero fazer tudo que eu tenho vontade em minha vida. Isso é transbordar a vida, eu acho. E aí você não ficar preso em uma única definição, né? Multifacetário mesmo. E muito feliz, porque eu quis ser advogado, eu fui ser advogado, quis ser músico, eu fui ser músico, eu quis ser ator, fui ser ator, quis ser professor, eu fui ser professor. E aí eu digo que eu devia ter 5 vidas, né? Eu poderia ser um de cada, aí eu poderia fazer melhor cada personagem desses. É, mas o personagem que a gente se reveste dele, né? É um personagem. Porque no fundo o Pedro é uma criança. O Pedro é uma criança. Pedro é uma Pedro, criança. primeiro vamos falar do direito. O primeiro curso que você se apresentou lá foi ser advogado. Você tem seu escritório aqui em Goiânia. Como é que é esse trabalho de advogado? Como é que é o Pedro Marques advogado? Então, Gerson, o Pedro Marques advogado foi engraçado. Eu acho que assim quando eu venho de uma análise cronológica, eu até acredito que veio o ator primeiro, porque eu descobri a advocacia através do estudo de um personagem. Na época nós estávamos montando, eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos, e eu fui estudar o Dr. Jaime, tão jovem, para fazer o porcenteiro, né? E aí eu fiz um trabalho de laboratório, que a gente chama, que é pesquisar sobre a vida do personagem, ler, buscar. E aí eu me apaixonei por esse personagem, né, do Dr. Jaime, nas pesquisas do porcenteiro. E aí eu tinha que criar esse personagem dentro de uma base de realidade, embora os personagens
desculpa, fossem cientistas, diziam que não eram personagens, né? Existentes, mas eram personagens existentes. Eram personagens Tinha existentes. outros nomes. É que alguns a gente não pode falar. O Dr. Jaime, por exemplo, foi vereador em Goerê, foi candidato a prefeito, era um advogado combatente, né? Sim, Tinha sessões de júri onde que o Dr. Jaime era uma verdadeira estrela. Né? Sim, então, sim. você foi se inspirar para ser advogado nesse personagem. Nesse personagem. Que era uma pessoa que morava aqui na época. E aí, estudando esse personagem, né, eu comecei a me apaixonar pelo direito. E aí, concomitantemente, eu fui convidado para... Foi meu primeiro trabalho, menor ainda, para ir trabalhar no fórum com a Elza Barbosa, a Elzinha, e com o Dr. Rui Bacelar. E aí eu falei, né, não, é uma coisa que eu gosto, né? Eu sempre fiz o que eu gosto. Eu nunca fiz nada que eu não quisesse fazer. Tá certo. Ninguém conseguiu me controlar, né? Aí foi onde eu falei, direito eu gosto, né? E aí foi onde eu comecei a advogar, inclusive na área criminal, né? Né? E foram anos e anos e anos, e aí muitas pessoas diziam até assim, nossa, como você consegue, você é uma pessoa tão com uma sensibilidade apurada, né? Não me sinto sensível, me sinto humanizado, é diferente. Eu não sou sensível, eu até brinco que se vir me dar um tapa, eu não me controlo e vou de voadora. Então, isso é muito ruim, né? Eu queria melhorar isso na vida. Mas a vida vai nos ensinando muita coisa, né, Pedro? E o tempo que é o senhor aí do ensinamento, né? Lá na faculdade, né, de Direito, precisa se estudar muito essas personalidades, né? Para que você possa, na defesa daquilo que o seu cliente precisa, você vai colocar todo o seu conhecimento. Você buscou muitas informações, fez muitos cursos nessa área de direito, né, Pedro? Sim, nossa. Naquela época, né, Gerson, só existiam 6 a 7 faculdades de direito no Paraná, para você ter uma ideia. Era o Moarama, né, que chamava-se FADU, depois era Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Curitiba e não tinha mais. Né? Então, naquela época, assim que eu me formei, eu fui buscar uma especialização em Curitiba e estudei 1 ano de direito administrativo, indo todos os finais de semana para Curitiba, pegando ônibus, indo. Depois fui para a Universidade Federal do Paraná fazer a especialização em direito criminal. Então, eu trabalhava em 2, 3 lugares e ainda fazia. E eu penso que tudo, né? O mínimo de qualquer coisa que você se propõe a fazer, você tem que fazer bem feito, né? E esse fazer bem feito é você estudar. A gente não está pronto para nada. Tá certo. E você ainda hoje, passado alguns anos já, tem quantos anos já que se formou em Direito, Pedro? 35. 35 anos. Ainda hoje apaixonado pelo direito? Como é que é seu escritório? Você recebe lá os clientes? Causas cíveis, criminais e trabalhista? Ô Gerson, eu fui desenhando na minha vida um roteiro. Depois dos meus 30, 40 anos, eu fui desenhando um roteiro para essa idade a qual eu estou chegando aos meus 60, né? Eu vou fazer 60 anos o ano que vem. Então, E a advocacia, eu tenho uma paixão muito grande em fazer júri, né? Sou apaixonado pelo júri, gosto da advocacia criminal. E a advocacia criminal nesse país, ela, principalmente, né, no nosso interior ainda existe uma diferença muito grande. Ela foi feita para os 3 P's, que eu não posso falar, né, os 3 P's, mas ela foi feita para os 3 P's. E a gente se machuca muito, né? A gente precisa criar
uma moldura, uma carcaça para que você possa eliminar. Para você ter uma ideia, muitas vezes, quando eu fiz júri, chegava em casa e quando eu ia tomar banho, parecia que eu estava me limpando, me lavando de sangue. E aí eu eliminava aquilo. Eu tinha uma coisa assim de falar assim, ó, agora eu não sou mais advogado. Agora eu sou o Pedro Marques. Agora eu sou o Pedro Marques. Então, as pessoas falam assim, nossa, você defende estuprador, você defende homicida, você defende... Eu defendo o direito das pessoas, né? Defendi o direito das pessoas. Mas isso tem que ser para cabo arrojado. Para defender o direito. Pedro, como é que você analisa todo esse momento no país, né, onde que a gente está vendo aí que existe um apontamento muito grande, uma participação muito grande na história, e não no direito, do poder judiciário. A gente vê decisões do tribunal, não estou aqui para criticar Sim. essa ou aquela, mas parece que o Tribunal Superior, o STF, né, Supremo Certo. Tribunal Federal, tem uma ação mais de administrador do que propriamente aquele que deve fazer com que o direito seja respeitado. Então, Gerson, o problema do nosso país, eu vejo assim, que o problema do nosso país é de que nós temos tantas leis, que tornou-se uma instabilidade jurídica. Criou-se uma instabilidade jurídica. Há 20 anos atrás, 25, 30 anos atrás, a gente atendia um cliente e dizia assim, olha, isso aqui você tem o direito disso aqui, você está com a razão disso aqui. É 90% de chance de nós ganharmos esse processo. Hoje não existe mais isso. Hoje, quando a gente atende um cliente e acredita que ele esteja com aquele direito, está acontecendo ali julgados totalmente contrário do que está dentro da legislação, né? Então, hoje, essa instabilidade criada, acho que por tantas normas, fez com que nós chegássemos à situação que nós estamos. Então, você acha que esse número grande de leis que nós temos hoje no país faz com que o próprio Supremo Tribunal Federal tenha que dar um caminho, e muitas vezes esse caminho não é aquilo que está escrito. Sim. De tanta coisa escrita por aí. Entendimento, é jurisprudência, é entendimento. Então, a gente acha que se você vai ganhar uma coisa, de repente você fala, não, mas é impossível perder isso. Não, você perdeu, está lá. O tribunal está dizendo outra coisa. Outra coisa. Tá certo. O tribunal hoje está dizendo outra coisa, né? Então, Pedro, acho que por aí. Vamos mudar aqui um pouquinho. Nós estamos conversando com o Pedro Luiz Marques, né? Falei aqui que ele é multifacetas, né? Atua em diversas áreas. Do direito falamos. Vamos falar um pouco desse professor de educação física. De repente você falou, olha, eu tenho que fazer curso de educação física. Como é que foi essa decisão, Pedro? Não, essa decisão foi assim. Eu fui atleta de voleibol aqui de Goiuerê, da seleção de voleibol de Goiuerê início dos anos 80, imagina, né? Quero até mandar um beijo grande pro meu professor, o professor Negão, né? Que está aí passando por um momento difícil, muita força para você, Negão, né? Eu tenho um carinho gigantesco por ele, mas 12 anos eu estava treinando com o Negão lá na quadra Maria Antonieta. Não existia o ginásio de esporte, nós inauguramos o ginásio de esporte. Então, naquela época eu era um adolescente, né? De criança para adolescente, que fazia teatro, que fazia esporte, né? Você vê, no início dos anos 80, né, Gerson, final dos anos 70, eu estava ocupado o tempo inteiro, minha mente sempre foi de se ocupar. E aí eu pratiquei, né, eu fui atleta de voleibol até os meus 19, 20 anos. E era algo que eu falei, não, eu também gosto. Também gosto. E aí, para você ter uma ideia, né, a minha vida foi tão assim, né, as coisas foram acontecendo, mas eu gosto de teatro.
Isso eu gosto. Aí eu gosto de esporte, isso eu gosto. Aí eu gosto de direito, isso eu gosto. Aí, aí então, para você ter uma ideia, a primeira universidade que eu passei na minha vida foi em arte dramática em São Paulo. Nesse início dos anos 80 aí, existia toda uma... passei e fui, pra você ter uma ideia. Passei e fui, falei, passei, vou. Existia até uma possibilidade naquela época, eu tinha os meus primos, minhas tias em São Paulo. A Miriam Rios é uma parente meio distante, mas é da família lá, e ela estava casada com o Roberto Carlos, e eu fazia teatro aqui, daí eu falei assim, não, eu quero fazer arte dramática, fiz na Belas Artes de São Paulo, passei, parti para lá, catei o ônibus, fui. Minha mãe sempre foi muito legal. Ela falou assim, o que você quiser fazer, você faça, menos ser bandido. O resto você faça. E a sua mãe foi atriz em São atriz, Paulo, né? foi Sim, modelo, sim, né? Sim, legal. Ela tocava. E aí fui, Gerson. Fui fazer. Fiquei uma semana lá em São Paulo. Eu falei, meu Deus, eu não quero isso aqui para mim. Cara. Aí eu tinha feito vestibular para educação física e para teatro. Aí eu falei, não, vou para Maringá. Parti para Maringá para fazer educação física. Eu não quero viver em São Paulo, não quero essa vida. Saí 3 horas da manhã para ir para uma universidade. Chegar na universidade, eu falei, tô fora disso. Não quero essa loucura de São Paulo. E parti para a UEM. Daí, na UEM, fiz um ano de educação física. E quando minha família resolveu ir embora para o Mato Grosso, no momento aí, voltou para Goiôerê, eu tive que voltar para Goiôerê. E aí eu falei, então agora o que tem aqui para eu fazer? É direito, então eu vou fazer direito. Certo. Então, mas aí ficou o curso de educação física que eu falei, depois ali. Eu vou fazer. Depois eu vou fazer. E fez. E fiz. E como é que foi esse curso de educação física na sua vida aí? Olha, Gerson, era uma coisa, né, que eu já tinha programado, porque eu tinha programado, quero fazer, né? E acreditei até quando eu entrei para fazer o curso de educação física, me formei há 15 anos, né? Então, há 20 anos atrás, eu falei, não, quando eu tiver chegar nos 60 anos, eu não vou mais advogar, eu só vou cuidar de uma coisa bem leve, porque eu já estava naquele pico de direito criminal, né? E o direito criminal é aquilo que eu falei tudo para você, mais a tensão, que é uma tensão o tempo inteiro, né? Eu falei, eu quero uma coisa, quero que a minha velhice leve, seja, né? Tranquila, com criança, numa boa e tal. Certo. Aí foi essa programação, né? Legal. No curso de educação física, Pedro, aí você tem um momento que você fala, partir para esse lado aí de cuidar de criança, de ver os jovens crescerem e tal, e você, parece que junto com os amigos, surgiu a possibilidade de fazer um projeto aqui em Goiânia. Como é que foi esse projeto que você deu o nome de Viva a Vila? Então, isso foi... eu acho que o que faltava para a minha vida, eu consegui realizar. Que é o Ikigai. Você sabe o que é Ikigai? Ikigai. Você tem... Isso é coisa de japonês. É coisa de japonês, você deveria saber. E você tem uma ligação também com a Rei Ukai, não é isso? Já há 30 anos. O Ikigai é você descobrir para que você veio para esse mundo. Quando você descobre o que você pode fazer de importante para transformar esse mundo e aquilo que você gosta, aí você descobriu o porquê da sua existência nesse planeta. E eu fui, né, diante dessas multifacetas, falar assim, mas você é indeciso, você gosta disso? Não, eu gosto de tudo isso, eu vou fazer o que eu gosto. Mas eu não tinha descoberto o que era o meu Ikigai. Por que eu estou fazendo tantas coisas? E eu tive esse insight quando eu estava fazendo o curso de educação física, que aí eu tive, naquela época, nunca esqueço, nós estávamos fazendo um show grande numa exposição em
Iviema, Mato Grosso, e nós ficamos alojados no santuário de Santa Terezinha das Rosas. Tinha um momento espiritual ali que toda hora me chamava para ir lá fazer, né? Sou católico, né? Pratico a filosofia budismo, mas sou católico. E eu toda hora ia fazer as 24, glória ao Pai, e aí eu falei, mas o que é isso, que é isso, que é isso? E eu tive um momento um momento espiritual com ela muito grande que me trouxe isso, sabe? Você tem competências, e essas competências você precisa disponibilizá-la para a construção de um mundo melhor. Foi um dos momentos do insight. E depois, aí, coincidentemente, eu voltei desse show, na época com a banda Grafite, né? E aí voltei e fui atender, olha só que loucura, uma criança, um adolescente que estava envolvido com tráfico de drogas. E aí eu fui levá-la para uma audiência com o Ministério Público, e eu estava ao lado da mãe dele, né? Eu olhei para o ser humano, eu falei, fulano, né? Acho que eu não posso falar o nome, eu falei, fulano, eu atendi sua mãe por tráfico, atendi sua avó por tráfico, ela está atendendo você por tráfico, né? Eu falei, olha, cara, isso aí parece que é uma coisa Que normal. colocaram na minha vida. Não, Gerson, daí eu falei, daí trabalhando muito tempo nessa área criminal, eu também descobri muitas coisas importantes. Aí eu falei, peraí, né? E de onde era? Lá da vila. Aí não que os criminosos sejam lá da vila, não é nada disso, mas os jovens aliciados para criminalidade, né, são arrebatados, são arrebatados na periferia, nas né? mazelas sociais. Justamente. Entendeu, Gerson? Aí eu falei, puxa vida, né? Aí foi juntando tudo. Eu falei, nossa, e aqui em cima não tem nada. Né? Não tinha um programa social ali, de ferramentas que as crianças gostam, né? Então não tinha o futebol, futsal, qualquer modalidade era praticada aqui no ginásio de esportes. A teatro, música, dança, qualquer coisa era na Casa de Cultura. E eu vivo verbalizando isso. Goiânia é um côncavo. E nesse côncavo existe a turma do lado de cá e depois do Arroio Schmidt a turma do lado de lá. E a turma do lado de lá não tinha nada. Coincidentemente, eu passei em frente o local lá, né, que é a sede do Viva Vila, abandonado, tudo virado no uso de entorpecente, prostituição infantil. E aí eu falei, vamos criar alguma coisa aqui. Aqui é o lugar onde dá para fazer Aqui é o lugar. Juntar essa minha capacidade, sim, aquilo que de repente Santa Terezinha apontou para você, sim, seu conhecimento, aquilo que você queria, e de repente falou, é aqui o lugar do projeto que eu preciso montar. Exatamente. E aí eu falei, vamos, né? Vamos. Aí nós estávamos, né, nos formando, eu, Hugo, Mara e Edna Alves. Aí eu falei, vamos. Aí eu falei, gente, vamos cá. E aí a gente começou, né? O Hugo começou a dar aula lá, tinha que levar um balde com água, porque não tinha nada, né? E os meninos às vezes iam usar as drogas, a gente pedia para sair, para a gente poder dar aula, e foi onde começou. E depois, no transcorrer, eu entendi, né, tudo isso. Hoje eu entendo tudo isso. Para a minha vida, né, de que... Porque ali eu preciso ser advogado, ali eu preciso ser artista, ali eu preciso ser professor, ali eu preciso ser cada uma dessas poucas competências que eu tenho, que eu deveria ter mais ainda, eu acredito. Mas eu consigo trazer isso para as crianças, para as pessoas. Mexer com isso é apaixonante, não é, Pedro? É apaixonante, Gerson, no sentido de chegar aqui no estúdio e ver uma Nicole. É apaixonante de chegar num local e ver um ex-aluno de lá com possibilidades, né? No criminal também, sabe, hoje o mundo está muito enraivecido, né? Eu digo que as pessoas, né, o ódio, a intolerância, a briga, essa polarização, a coisa está muito ruim. E aí isso traz o que é mais horroroso no ser humano.
E a gente esquece que, poxa, a gente tem que dar exemplo para essas crianças, né? De fraternidade, de união, de tantas coisas. Eu garanto o que eu falo para você aqui, porque eu vivenciei isso. Hoje em dia as pessoas falam muito sem vivenciar. Acham, né? O achismo. Mas eu vivenciei. A criminalidade está ligada diretamente às mazelas sociais. Está, Gerson. E sabe por que está? Pela falta das oportunidades. Né? E você, no projeto Viva a Vila, você, né, proporcionou ali, né, bons projetos na área de esportes e também se apaixonou pela ginástica rítmica. Como é que é essa paixão aí pela ginástica que hoje Goiânia é um exemplo aí, Pedro? A ginástica foi uma coisa que também aconteceu. Eu nem conhecia a ginástica rítmica, né? E aí, quando eu entrei na faculdade de Educação Física, eu achei que eu fosse ser técnico de voleibol, né? Treinador de voleibol. E aí, lá na universidade, eu conheci a professora Lígia, que hoje está em Londrina, que faz parte da Federação Paranaense de Ginástica. Enfim, aí por conta do dom artístico, né, da vivência com a música, com o teatro e tudo, a ginástica traz esses elementos dentro da sua composição, né? A música, a expressão corporal, a expressão facial, a interpretação, a ginástica rítmica em específico. Hoje, né, nós estamos com um código de pontuação da ginástica rítmica, que é o artístico. Antes era movimento gímico, agora o artístico você tem que contar uma historinha do começo, o meio, o fim e o tempo inteiro com a interpretação de tudo aquilo, né? Então era uma área que eu tinha um certo domínio, né, do artístico. E aí ela me convidou para fazer as amarrações, para ajudar a dirigir os espetáculos de final de ano da Unipar. E aí foi onde eu comecei, né? Que bacana, que legal, que legal. E daí, coincidente, terminou a universidade, fui convidado para ir fazer essa pós em Londrina, que é uma pós em que o Brasil inteiro vem para essa pós, que são só com os bambambãs da GR, do Brasil, e Ferezini, Seleção Brasileira, Márcia Versani, só gente muito boa. E aí, lá no Viva a Vida, a gente já aplicava a ginástica, né? Mas a gente aplicava uma ginástica geral, não era uma ginástica rítmica. A gente achava que era uma ginástica rítmica, mas não era. E nessa pós foram 40 dias em Londrina, 20 dias em janeiro, 20 dias em julho, e onde eu realmente vi que nós tínhamos um trabalho de ginástica geral e não de ginástica rítmica, que nós não estávamos no caminho certo para a ginástica rítmica. Também porque existem dois tipos, né? Que é uma ginástica rítmica para todos e uma ginástica rítmica competitiva, né? De rendimento. Aí nós buscamos. Eu falei, não, por isso que eu digo, tudo você tem que estudar. Não, o caminho está errado, não é esse. O caminho é esse aqui. Você estudando, você pode consertar o caminho. Exato. É mais ou menos por aí. A gente nunca está pronto, Gerson. Ô Pedro, mas esse projeto do ginástica rítmica hoje, do Viva a Vila, está muito relacionado com essa ginástica que o Brasil tem sido destaque no mundo aí? Sim. Ou não, pode chegar lá? O Brasil agora... a ginástica que são vários tipos de ginástica, né? Nós temos ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica de trampolim, a ginástica aeróbica, a ginástica geral. São 5 tipos de ginástica. E a ginástica rítmica é uma competitiva, é uma modalidade dentro do ciclo olímpico feminina, né? Agora nós estamos tendo vários treinadores, que era uma coisa dominada pelas mulheres. Hoje, as mulheres estão dominando lugares, os homens também estão dominando. Agora, no Paraná, nós temos vários treinadores. E Gerson, né? É um esporte dificílimo. Dificílimo. Porque é um esporte de principalmente no alto rendimento, que é de flexibilidade no limite, força no limite.
e que tem que ter uma fundamentação, né, básica. A criança precisa começar lá com seus 6 aninhos, 7 aninhos, porque senão a gente não consegue, né? Depois de uma certa idade já não consegue consertar mais, né? Não, existe uma coisa que tem que você não consegue mais, até porque por questão biológica. E daí deixa eu voltar lá à pergunta. É possível esse pessoal que está no Viva Vila hoje se tornar grandes campeões? É possível sair daqui de Goiânia grandes campeões? É a nossa meta. Opa, então tá certo. É a nossa meta, né? Nós estamos, Gerson, assim, ó, nós, quando foi construído o centro de ginástica, né? Que você foi uma das pessoas que também lutou muito para que isso acontecesse. Você sempre acreditou no que a gente estava fazendo. Você é uma das pessoas que a gente... a verdade tem que ser dita. Esse centro hoje de ginástica, você foi uma das pessoas que falou, não, vamos lá, vamos fazer. Né? Então, assim... nós temos 2 anos e meio, né, de inauguração, né, do centro de ginástica. Nós estamos, eu digo que 4 anos nós estaremos aí em pódio no Paraná. Olha, e que a bacana. gente já está chegando, nós estamos assim entre as 6 equipes do Paraná. Então, assim, isso em 2 anos e meio é muito bom. É muito muito bom. É bom ouvir você falar isso, né? É muito bom. Então, e Gerson, você sabe, você tem a noção, eu falo que hoje a ginástica rítmica, o Viva Vila trouxe essa coisa tão legal para as crianças. Nós temos 75 meninas de 5 a 15 anos praticando ginástica rítmica. Que bacana, que bacana. Pedro, deixa eu voltar aqui e falar também de um assunto que é importante. O pessoal que está nos acompanhando, talvez nem todos saibam, você também, um momento, foi chamado para ser o secretário de Cultura. Como é que foi essa passagem como secretário de Cultura aqui do município de Goiânia? Foi aprendizagem, né? Estive 2 vezes nessa pasta. A primeira vez sem nenhum... muito jovem, mas aprendi muito. Depois, já né, mais maduro, e também foi maravilhoso. E aprendi a lidar com a questão de gestão dentro dessas passagens, né? Mas ainda em épocas, Gerson, que não existia lei de nada. Aldir Blanc, lei Cláudio Martins, lei... Tinha que buscar o não recurso, existia incentivo nenhum. E não tinha apoio, né? Não existia, não existia, não. O poder público, né, federal, estadual, você não tinha nada. Era assim, era na cara e na coragem, né? Dependia muito do secretário, né? Dependia do secretário. E da boa vontade do prefeito. Exatamente. E hoje eu vejo, nossa, 200, 300, 500, 700. Eu falo assim, gente, que é isso? Com isso aí, meu Deus do céu, dá para fazer cada coisa legal. Coisa bacana, porque nessas épocas, né, até quando a gente criou o FEMUG e tudo, e realizava o FEMUG. Você foi um dos homenageados do FEMUG do rádio, que eu falo que foi aquelas homenagens, né, que nós fazíamos em cada ano. A do rádio foi a mais legal de todas. Olha aí. Né, essa que homenageamos os radialistas. E era um evento lindíssimo, belíssimo, com nenhuma lei de incentivo, cara. Era com a cara e a coragem. Era com a cara e com a coragem. E fazia. Tá certo. Agora, Pedro, juntando tudo isso, né? Você falou das facetas aí do Pedro Marques. Nós esquecemos de falar aqui da banda grafite que você mencionou agora há pouco, né? Que viu quanto tem coisa. Tem coisa a falar do Pedro Marques aqui, gente. Jesus, a banda grafite te traz boas recordações? Como é que foi esse tempo lá na banda? Vocês andaram o Brasil inteiro aí, fazendo bailes, shows. Como é que foi isso? Sim, maravilhoso, Gerson, maravilhoso. Eu digo que as pessoas não têm nem noção para onde nós chegamos aí. Porque, assim, nós chegamos a fazer eventos, Gerson. Nós fizemos um evento no Rio de Janeiro que era um baile para os melhores
pelas melhores marcas do país. Não tem esses eventos, né? Os melhores do ano, não sei o quê, da comercial, não sei, né? Eram os melhores do país. Eu me lembro que, na época, assim, a Skol ganhou como cerveja, a Bad Boy ganhou como marca. Eu me lembro dessas duas que... Né? Então, assim, a gente foi do Oiapoque ao Chuí, de Rio Grande do Sul, de Erechim, que eu vi esses dias, né? Sofreu aí um momento difícil, que foi tantas vezes a gente esteve nessa cidade, a Rondônia, né? Então, isso me proporcionou... Fiz, assim, nossa, amigos... Até hoje, assim, né? Que de vez em quando a gente fala assim, vamos cantar, daí liga para um, liga para o outro, você junta ali, você faz um belo de um show com gente extremamente profissional, né? Então, amigos, assim, que eu fiz, pessoas que eu conheci, culturas que eu vivenciei, porque todos os lugares que eu ia, eu tinha curiosidade, né? A minha curiosidade, a curiosidade do Pedro Marques não é distrito assim, eu só tomo água nesse copo aqui, com essa carinha, não tomo água em outro copo. Eu chegava nos lugares e eu quero essa comida, que eu nunca comi na minha vida. Quero esse aqui também. É como eu chego no mercado, Gerson, a gente é acostumado, né? A marca tal, a margarina tal. Deixa eu ver o que tem diferente disso aqui. Porque na vida daí você descobre muitas coisas. Você fala, putz, isso aqui é melhor do que esse outro aqui. Outro. Foi isso. A banda me trouxe isso, Gerson. Legal. Né? E a banda não continuou por quê, Pedro? Porque eu falei, chega, eu tô cansado. Cansado de tanto viajar. Não, foi verdade. Ainda, assim, a banda terminou no momento que era assim. Eu estava fazendo a faculdade... Olha só que loucura. Eu estava fazendo a faculdade de Educação Física. Eu estava com o Viva Vila. Eu estava trabalhando no meu escritório. E eu estava viajando toda quinta-feira com shows. Sexta, sábado e domingo. Se fazendo Mato Grosso, todo lugar. Aí chegava na segunda, tomava um banho, ia para o escritório. E à noite ia ensaiar. E eu ia para a faculdade. Cara... Eu teve um dia que eu estava voltando da universidade eu tinha que chegar em casa, entrar no ônibus para ir fazer um show no Mato Grosso do Sul. Nunca me esqueço, ali, né, na divisa com o Paraguai. Eu dei um surto. Eu falei assim, não vou. Nós não vamos. Cheguei lá na frente de casa, o ônibus estava funcionando, todo mundo. Eu falei assim, nós não vamos. Eu falei, você está louco? Não, nós não vamos. Eu falei, não, vim pensando, nós não vamos. Aí cheguei e falei, deixa eu ligar para um amigo meu, dono de uma banda, que era Afrodite. Parecia grafite, Afrodite. Eu falei, você pode ir fazer esse baile para mim? Você tem que ir com o nome de grafite. Ele falou, você tá doido? Deve ter 3 cantores, que é você, o Hugo e a Rose, que todo mundo conhece. Eu falei, não, mas eu não vou. Ó, Gerson, foi bem louco isso. Aí ele falou, vou, tudo bem, né? Era um baile de formatura. Aí eu lá, assim, falei assim, nós não vamos mais. Daí, ele falou assim, mas o que aconteceu? Cancelou o baile? Eu falei, não, a gente não vai, tô cansado dessa banda, chega. Assim, ele não tá esse bem. É o jeito... Não, ele não tá bem. Esse é o Pedro Marques. Esse é o jeito do Pedro Marques. Aí ele falou, não, Pedro, ele surtou, ele não tá muito bem, né? Aí eu falei, não vamos. Aí daí o Nenê, né? O Nenê... tá tudo bem. A gente não vai mesmo? Eu falei, não vai. Eu falei, você já ligou pro empresário? Você já falou com o empresário? Eu falei, não, tem outra banda indo lá, eu só vou ligar pro Zé Maria, né? No empresário de fora. Menino, você tá louco, você tá doido, né? Pelo amor de Deus, tô indo pra aí, catou o carro, veio de Palotina aqui. Eu falei, não vou. Não foi. Aí foi a Afrodite, foi. Eu sabia que era uma banda de qualidade, que não ia ter problema. E aí foi o fim da banda. Aí foi o fim da banda. Aí tinha uma agenda, né? Que daí eu também, depois, porque foi um momento assim, sabe que esses momentos impetuosos meus, você conhece, você sabe como que é. Depois eu me arrependo, né? Aí eu peço perdão, peço desculpa e tudo mais. Eu tenho essa humildade, sabe? Eu erro, daí eu falo assim, Gerson, desculpa, eu fui muito, né? Você sabe disso, né? E com todas as minhas relações são assim mesmo. Mas era o Pedro impetuoso. Hoje não é tanto, mas naquela época era muito. Aí eu falei, nossa, eu não posso fazer isso que eu fiz, né? E aí nós cumprimos as agendas, como os músicos eram músicos
que viviam aqui, tanto eu dei o tempo para que eles procurassem outras bandas. Certo. Você contou para gente aqui em várias partes da sua vida. E você falou que se preparou para os 60. Preparei. Está Me preparado preparei. porque o ano que vem você completa 60 anos. 60 anos. Vou usar o cartão para estacionamento. Tá certo. Agora, o Pedro está preparado para esses 60 anos, Pedro? Tô preparado até para morrer, porque assim, Não, tô. Eu falo assim, se hoje, Gerson, eu sair daqui um piripaca, eu morro feliz, cara. Sabe por que eu morro feliz? Porque eu fiz tudo que eu queria fazer. Como eu falei para você. Aí as pessoas, às vezes na velhice, se olham no espelho, junta lá um tanto de bem. Eu não tenho nada. E tenho muito, que tá tudo aqui, vai tudo embora aqui. Eu vou ser enterrado, vou virar lá comida de minhoca. Então, Gerson, hoje se eu morrer, eu tô felicíssimo. Porque eu realizei tudo que eu queria realizar. Vivenciei tudo que eu queria vivenciar. Tem uma coisa que faltou para que esse artista, né, o Pedro Marques, que eu conheço lá do tempo do Porcenteiro, né? Eu tive a oportunidade de assistir o Porcenteiro lá em São Paulo, no Teatro Anchieta, quando vocês se apresentaram lá. Então já faz algum tempo. Gerson? Nossa, e o que faltou aqui para nossa cidade hoje, de repente ter outros Pedro Marques e tantos outros artistas, foi justamente o teatro, né, Pedro? E não vai acontecer. Esse espaço. É triste, não vai acontecer. Cada vez mais é triste falar isso. Não tem mais esperança de teatro em Goiânia, Gerson. Infelizmente, cara, hoje que a gente faz. Cadê o grupo de teatro de Goiânia, Gerson? Não existe, né? Não existe, cara. Né? Olha só, nós deixamos um legado aqui, Gerson. Nós deixamos um legado. Doni, Meire, Adalto, Cláudio, né? Não vou me incluir, mas vivenciei junto. Nós deixamos um legado para uma continuidade de trabalho que foi cortado, né? Se eu falar o nome aqui, eu magoou um monte de gente, então não vou falar, não. Mas depois que nós terminamos essa trajetória de porcenteiro, de balada, de gato, andorinha assim, muita gente continuou ali na Secretaria de Cultura, né? Quando nós estávamos, se você não tem formação de base, você não tem equipe. O teatro é a mesma coisa de um futebol, de um futsal, é a mesma coisa. Se não tiver criança praticando isso, não vai ter atores. Acabou o grupo de teatro no Goiânia, vai ter um teatro para quê? Fala para mim. E a irresponsabilidade foi da Secretaria de Cultura. Porque não deram continuidade nesse trabalho. Não aconteceu. Não se manteve o mínimo de um grupo de teatro com uma força daquela. Campo Mourão encontro os meus amigos de Campo Mourão, eles falam assim, Pedro, nós nos espelhávamos em vocês. Gerson, se não tiver a base não tem não adianta resultado. ter o templo. Não adianta ter o teatro para ir lá ficar fazendo palhaçada lá em cima. Então, é claro que um teatro em Goiânia seria maravilhoso. Tem que entrar um cara porreta para falar, eu vou construir, acabou. Eu não vejo essa possibilidade aí, porque ninguém consegue fazer, porque existem outras prioridades, né, cara? Então, não vai acontecer. Sabe, isso eu estou conformado. Vou morrer sem ver esse teatro. Já está completando 60, não já esse não deu certo. Coisa nenhuma de teatro, coisa nenhuma aqui. Legal. Pedro, olha, foi bacana conversar com você. Estamos chegando já ao fim. Nossa, realmente inspiradora, né? Porque ver alguém que constrói os próprios sonhos, e você construiu, está construindo ainda, tem muito para fazer por Goiverê, pela sua cidade, por todos nós. Eu acho que é momento de deixar aí, né, para as suas considerações finais aqui do nosso bate-papo. E você é um dos primeiros convidados aqui, né? Então, eu fico feliz de estar com o Pedro aqui. Eu também, Gerson, eu também. Dias atrás, eu estava pensando, né, assim, o que poderia me tornar mais feliz, né? Porque eu sou uma pessoa muito feliz. O que poderia... A gente tem sofrimentos na vida, a gente
né? Perde pessoas importantes, a gente passa por momentos difíceis, mas a gente vai se recuperando, vai se rejuvenescendo, vai a cada dia criando mais coisas né? Mas o que poderia me tornar mais feliz? Eu acho que o momento que eu não perceber, não ter uma situação que eu vi um pai colocando um iogurte na prateleira porque ele não conseguia comprar para o filho. Quando eu conseguir, quando eu não ter mais uma visão dessa, eu acho que o Pedro se tornaria mais feliz. E é isso que eu espero, que essas crianças, que essas pessoas com menos oportunidade, elas tenham o mínimo de condições de comprar um iogurte para o seu filho. Pessoal, foi até emocionante, né? Mas eu quero agradecer você que nos acompanhou aqui no Gerson Convida, com o multifacetado Pedro Luiz Marques. Sigam o nosso trabalho também do Pedro, que serve de inspiração para tantas pessoas. Lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal. Deixe lá a sua like, compartilhe e até a próxima.